Pessoal, esse é o último vídeo de conteúdo agora de 2023. Amanhã sim vai ter o resumão semanal, mas é a síntese dos assuntos tratados de cada semana. Então eu vou aproveitar inicialmente essa oportunidade para desejar um bom final de ano para cada um, uma excelente virada e um melhor ainda 2024, que vão ter muito desafio pela frente. E por falar em desafios, eu tenho que admitir, o principal embate que nós vamos ter em 2024 não vai ser o econômico, vem antes dele. É o embate político, especialmente no que se refere a um assunto, um tema que eu venho insistentemente tratando nesse canal, a guerra, o desrespeito entre os três poderes. E agora, nesse vídeo, a minha intervenção vai estar centrada em duas ações legislativas feitas pelo Poder Executivo que não deveriam ter sido feitas, inclusive porque elas já haviam sido rechaçadas pelo próprio parlamento. Eu estou falando a respeito da regulação das mídias sociais e também da desoneração da folha de pagamento. No final do vídeo eu ainda vou abordar algumas questões rapidinhas sobre o emprego e desemprego aqui no Brasil de novembro. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, o ano político foi realmente muito conturbado. Eu não presto muita atenção naquela fofocaiada de deputado que fala isso do outro, senador que entra numa briga e eventuais esbofeteamentos e cuspidas em pleno parlamento. Isso realmente causa uma certa vergonha, mas também um certo folclore e faz parte do jogo político em qualquer país. O que eu digo é o seguinte, gente, nós temos aqui no Brasil uma coisa chamada Constituição Federal, promulgada em 1988, onde fica definida a clara separação entre os três poderes. Não vou repetir os artigos a respeito disso, vão ficar com a ideia geral. Mas eu estou falando do conjunto maior de leis do Brasil, que nenhuma lei ordinária, medida provisória ou determinação do Supremo pode derrubar. Eles todos têm que respeitar a Constituição Federal. Para mudar ela só com uma revisão constitucional ou com propostas de emenda. A questão é a seguinte: o Congresso Nacional, há algum tempo atrás, criou uma lei que ampliava até, se não me engano, 2027, a desoneração da folha de pagamento para as empresas intensivas em geração de emprego. Eu não estou falando que eles não vão pagar imposto sobre folha de pagamento, o que é um verdadeiro absurdo, já que o trabalhador também paga seus impostos a partir do mesmo dinheiro. A meu ver, não deveria ter tributo algum, pelo menos por parte das empresas, para contratar alguém. Deveria até ser incentivado, mas tem muita gente que pensa ao contrário, não vou discutir isso agora. Mas o fato é o seguinte: o Congresso Nacional definiu essa lei, ela foi para promulgação presidencial e o presidente da República vetou. Está no direito dele. Voltou para o Congresso e 2/3 do parlamento derrubou o veto. E aí o presidente da República, pela Constituição, tem que se dar por derrotado e assumir que não vai ser daquele pacote de macarrão que ele vai tirar a próxima revisão, vai ter que inventar outras coisas. E um segundo tema também que parece que foi muito caro ao Congresso Nacional, ainda bem, foi a questão de impedir a regulação das mídias sociais, a regulação, a censura da internet. É lógico que nesse caso quem atuou mais contra a lei, por incrível que pareça, foi o próprio Supremo Tribunal Federal, que inventou procedimentos próprios para cercear a livre expressão de várias pessoas. E mesmo com toda a pressão do Poder Judiciário e do Poder Executivo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal se mantiveram, pelo menos na sua maioria, resilientes no sentido de manter, de preservar a liberdade de expressão dos brasileiros. Apesar de algumas barbeiragens que fizeram com alguns parlamentares, mas vamos deixar na questão geral. E aí, no modelo democrático brasileiro, qual seria o procedimento do Poder Executivo? Simplesmente aceitar, acatar a decisão da maioria dos parlamentares. Mas isto não está sendo feito. Olha só o que está acontecendo nessa última semana do ano. Primeiro lugar, que é o menos grave ainda. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está encaminhando ou está finalizando uma medida provisória que simplesmente visa aumentar a arrecadação para o ano que vem, para não ter que cortar gastos, que seria a coisa correta, e como nós fazemos sempre nas nossas famílias, nas nossas empresas, quando temos desequilíbrios orçamentários. Não quer saber de cortar gastos, quer arrecadar mais, é aumentar consequentemente a carga fiscal. Por conta disso, está construindo uma medida provisória. Vamos lembrar, a medida provisória tem força de lei, é autoexecutável por 120
120 ou 180 dias, não me lembro direito, e durante esse período eles fazem o que querem até essa matéria legal ser aprovada ou rejeitada pelo próprio Congresso. Aí, dentre os planos mirabolantes do ministro Fernando Haddad, lógico, com o apoio total do governo, um dos itens que ele estaria colocando nessa medida provisória é a revogação da lei aprovada pelo Congresso, vetada pelo presidente e depois derrubado o veto presidencial sobre a desoneração da folha de pagamentos. Ou seja, uma coisa que contou com 2/3 do parlamento está sendo revogada por uma medida provisória, por um canetaço. Pode até ser derrubado de novo, mas isso vai gerar um período de validade onde o governo vai poder arrecadar mais dinheiro do nosso bolso. Mas o fundamental é o seguinte: a ordem democrática foi desobedecida. Da mesma forma, com relação à questão da censura, do controle das redes sociais. Aconteceram 2 eventos meio malucados nas últimas semanas. Um foi uma postagem do deputado mineiro Nicolas Ferreira, fazendo um deboche não ofensivo ao presidente da República, e veio um sujeito, fez um comentário extremamente agressivo. Realmente foi muito agressivo, de mau gosto, sem maturidade, falando em armas, falando em atirar algum projétil contra o presidente da República. Realmente essa pessoa não pode ser considerada responsável e, eventualmente, já que ela se identificou, está lá registrado, pode ser investigada no sentido de averiguar se tal manifestação foi só conversa jogada fora num público de debate ou foi alguma coisa mais séria. Se foi mais séria, se ele tem arma, se ele tem antecedentes criminais, ele tem que ser investigado e eventualmente preso. Mas partiram para o outro lado. Assim como um moleque, um adolescente, conseguiu pegar a senha do e-mail da primeira-dama e com isso acessou o antigo Twitter, agora X, da Rosângela ou Janja da Silva, publicando naquele momento nada mais que alguns xingamentos impropérios próprios de adolescente. Nada sério, nada comprometedor, apenas molecagem de moleque. Em função desses 2 acontecimentos, um tanto quanto infantis, o que aconteceu? Ao invés de buscar, que seria até razoável, mas já foi tantas vezes rechaçado isso, mas vamos considerar assim, ao invés de buscar rediscutir o controle da mídia social no Congresso Nacional, que deveria legislar sobre isso, e não quer legislar por bons e, acredito, legítimos motivos, o governo federal simplesmente emitiu um decreto pela Secretaria Especial de Assuntos Jurídicos, criando ou instituindo a Política Nacional de Cibersegurança e o Comitê Nacional de Cibersegurança. E aí vamos pensar, isso é contra vírus? Isso aí é para impedir ataques financeiros, roubos na internet? Também isso, mas essencialmente a intenção dessa legislação, que é um decreto, então ela é auto-executável, apesar de, a meu ver, no meu humilde conhecimento jurídico, eu considerar que isso não é matéria para decreto, e sim legislação para o parlamento, no descrever de como vai funcionar esse plano de cibersegurança, esses comitês, todas essas coisas, eles colocam várias brechas, sim, para controle das mídias sociais. Não falam claramente disso, mas deixam aberto para uma regulamentação posterior, depois de um decreto. O que vocês acham que vai acontecer com isso, gente? E é esse o nosso maior desafio para 2024. O Brasil já não é há algum tempo um Estado plenamente democrático. Até aquelas pessoas do 8 de janeiro, sim, elas deveriam ser punidas. Elas atentaram contra o patrimônio público. E talvez na intenção de 1, 2 ou 3 existia a ilusão que um movimento desarmado iria provocar um golpe de Estado, iria provocar as Forças Armadas para intervir em favor de um bando de pessoas que tinham suas ideias e exacerbaram demais a insatisfação em relação à eleição. Mas eles estão sendo julgados sem o devido processo legal, os advogados deles não têm qualquer acesso às provas que justificam as acusações, então está uma bagunça, está uma ilegitimidade provocada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Não digo, reforço, não digo que eles não devam ser julgados, mas seguindo o devido processo legal que não está sendo feito. Gente, então a gente abandona 2023 com uma ofensiva do governo federal contra o Congresso, contra os deputados e senadores que nós elegemos,
para tentar impor suas vontades políticas e econômicas, sendo que esse não é o papel deles. Eles têm que executar as determinações do Congresso. O Poder Executivo é que executa, não é o que legisla. Sim, a arquitetura política brasileira tem várias idiosincrasias, mas ao invés de elas serem eliminadas, parece que elas estão sendo reforçadas, estão sendo vitaminadas nessa transição de 2023 para 2024. E esse é o ponto que, pelo menos eu, Eduardo Starosta, eu recomendo que cada brasileiro fique de olho a partir do ano que vem. Vamos relaxar agora, final de 2023, é o último dia útil do ano, mas a partir de 2024, passando o primeiro dia, é claro que a gente tem que tomar nossas resoluções, pular 7 ondas para quem está no mar, uma série de coisas. Temos sim que prestar atenção nisso. A democracia, o Estado de Direito brasileiro está sob ameaça. Pode ser via fiscal, pode ser via censura das redes sociais, mas não há intenção, pelo menos, por essas manifestações de um poder em relação ao outro, o outro em relação a um, de manter um equilíbrio que é fundamental para que o Estado democrático funcione de maneira adequada. Agora, vamos falar rapidamente sobre emprego e desemprego no Brasil. Ontem saiu 2 informações importantes. Primeiro, o CAGED, do Ministério do Trabalho, divulgou o saldo de empregos formais no Brasil em novembro. A alta foi de 130 mil vagas, era esperado pelos analistas de plantão alguma coisa perto de 142, 143 mil contratações a mais que demissões, mas ficou, como eu falei, em 130 mil. É um resultado, vamos admitir, é razoável, mas está bem dentro do contexto do período no qual a informação foi coletada. Sazonalmente, setembro, outubro e novembro, o Brasil se enche de novos empregos temporários, primeiro na indústria, depois comércio e serviços, para fazer frente às festas de final de ano. Isso, como eu já falei outras vezes, se encerra agora em dezembro. Provavelmente hoje muitas pessoas estão recebendo o seu comunicado de demissão, final de contratos temporários. Isso acontece, então, a CAGED, os dados de dezembro vão registrar centenas de milhares de pessoas que vão perder o emprego, vai ter um saldo muito, mas muito negativo, mas é natural e o ciclo brasileiro recomeça em janeiro. Aí vem a grande questão. Esse ciclo vai começar melhor ou pior de acordo com a concretização ou de acordo com a assertividade dos dados que nós estamos enxergando de produção. Existem contradições, gente, mas eu estou enxergando que, pelo menos nesse segundo semestre, nós temos claramente uma queda no volume de serviços, produção da indústria de transformação e o varejo com uma desaceleração de crescimento muito intensa. Então fica mais ou menos evidente que 2024 não vai ser um ano tão fácil como foi ou como está sendo ainda 2023, e aí eu recomendo aos membros, aos componentes de primeiro e segundo escalão do governo federal que repensem as suas intenções de políticas públicas, especialmente no campo tributário. Quanto maior for a carga fiscal, menos vitalidade vai ter a economia para gerar emprego, renda e condições dignas, decentes de vida para milhões e milhões de brasileiros. Sobre a questão do desemprego, o IBGE divulgou a sua taxa de desocupação, que para a gente é desemprego mesmo, eles que mudaram o nome para parecer talvez um pouco mais chiques, e o dado do semestre compreendido entre setembro, outubro e novembro ficou em 7,5%, os 3 meses anteriores 7,6%. Uma pequena queda que também é explicável por esse momento econômico sazonal do Brasil, mas os novos desafios vão acontecer na taxa de desemprego não em dezembro, porque as pessoas vão ser demitidas no final do mês, assim em janeiro. Janeiro também tem férias, mas em fevereiro nós vamos começar a ver o real impacto do que precisa ser feito em termos econômicos para gerar postos de trabalho no Brasil no ano que vem, para realmente fazer frente à necessidade dos brasileiros. Gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição no canal para quem ainda não é inscrito. Um forte abraço a cada um de vocês, uma excelente entrada e continuidade de 2024, que seja bem melhor que 2023, mas vamos ser sinceros, para acontecer isso, temos que vencer certos desafios que comentamos no vídeo de hoje. Deixo aqui meu até breve. Amanhã, resumão semanal. Tchau, gente.